Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse evento, ao resgate da introdução alimentar. O meu nome é Cíntia Fiore, eu sou nutricionista infantil e eu vou te mostrar como ter um bebê que come de tudo, de forma leve, de forma simples e de forma descomplicada. Eu sei que parece muito bom para ser verdade essa promessa. Nossa, eu acho que não é bem assim. Que promessa é essa? Eu sei, mas o que eu vejo há milhares de crianças que já passaram por mim com resultados incríveis. Ou seja, não é meramente um blá blá blá, existem fatos e a gente aqui nesse evento vai trabalhar com fatos reais. A gente vai trabalhar com o que realmente acontece na prática. Hoje meu filho come de tudo, ele é uma draguinha. Tudo que eu ofereço pra ele, ele come. E foi a Cíntia que me ajudou o caminho pra chegar onde eu tô agora. Ele gosta muito de comer, participativo na alimentação dele. Ele já quer pegar, ele já explora o alimento, já leva a boca, já tenta pegar a colher. E isso é gratificante para uma mãe. Hoje a Sofia tá com 11 meses e ela tem a alimentação dela toda certa. Ela faz desde o café da manhã até a janta, as 6 refeições completinhas. Ela come super bem, super bem. E eu só tenho a agradecer a Cíntia. A Joana faz as refeições maravilhosamente bem. Na nossa segunda consulta com a fono para reavaliar em coordenação, o que a fono disse que ela estava impressionada com a Joana e que ela estava muito surpresa porque as nossas expectativas que tinham era de ser dificuldades e ser ruim, e a Joana estava comendo tudo e amava aquele papá. Meu nome é Chayane Kelme, eu tenho um menino chamado Victor. Hoje ele tá com 10 meses, ele come de tudo tudo que eu dou para ele, tudo que eu faço, ele come, ele pega o alimento, ele olha, ele cheira tão bonitinho, me ajudou muito, assim. Hoje eu sou muito feliz vendo ele, assim, a evolução que ele teve. Nossa, muito legal, assim, ver ele me mostrando que ele tá satisfeito e eu saber disso também, eu me sinto muito segura. Antes de eu iniciar falar sobre o que vocês realmente querem saber, como ter um bebê que come de tudo, de forma que não seja nada complicado, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história e como que eu cheguei até aqui. Prestem bem atenção. Esse aqui é o meu filho, Alonso. Aqui ele estava com 6 meses, com todos os sinais, né, de que iria iniciar a introdução alimentar. No momento em que eu me vi como profissional, como nutricionista, mas principalmente como mãe. O meu coração começou a ficar um pouquinho apertado, eu confesso para vocês. Ele simplesmente não queria comer. Como assim? Sabe aquelas propagandas que a gente vê do bebê abrindo o maior bocão, indo ao encontro da colher? Qual é o sonho de cada mãe? Né? Nasce uma mãe, nasce aquele desejo inato de nutrir, de cuidar. Como assim que o meu bebê não está comendo? Gente, começou a me dar um aperto no coração e eu comecei a pensar, eu sem rede de apoio, eu estava em casa, meu marido trabalhava fora, eu fiquei todo o tempo em casa com ele, curtindo, né, ele nesse momento, mas no momento da introdução alimentar, gente, eu comecei a me sentir completamente perdida, realmente achando que eu estava fazendo algo errado, porque eu colocava ele na cadeirinha e ele não tinha o mínimo interesse em ir ao encontro do alimento, em querer. Comecei a apresentar os alimentos, tentei diversas formas, fui para o amassadinho, ofereci o alimento da minha mão na boquinha dele, ele até aceitava, mas não era aquilo, eu sabia que não estava certo. E começou, aos pouquinhos, pitacos da família. Cíntia, mas você não coloca sal, coloca um pouquinho de sal, é por isso que teu bebê não está comendo. Gente, começou a vir milhares de palpites errados, que eu sabia que estavam errados, mas nessa turbulência toda eu comecei a me perguntar, não, mas só um pouquinho, eu acho que então quer dizer que eu tô errada. Começou a me bater uma insegurança, começou a pensar, meu Deus, o meu bebê tá passando os meses e ele simplesmente não come. E a gente não tem tempo a perder com a criança, né, quando inicia a alimentação. Porque a gente sabe o quanto de palpites, inclusive de alguns profissionais que muitas vezes não estão atualizados e querem, colocam na nossa cabeça, ó, o teu bebê completou 6 meses, vamos lá, vamos começar que esse bebê come, porque ele precisa
Ele precisa de ferro, ele precisa de outros alimentos que não somente o leite materno ou na impossibilidade a fórmula. E acabou acontecendo um turbilhão de informações e o Alonso não comia. Nunca vou me esquecer. Eu fui para Santa Maria com o Alonso e ele estava com 7 meses. Eu fui para lá, já tinha começado há 1 mês a introdução alimentar dos 6 aos 7 e nada de comer de fato. Eu lembro que eu fui numa nutricionista lá e eu pensei, eu vou lá ver se está tudo ok, se tem alguma coisa errada, enfim. E aí me peguei, né, peguei o Alonso no colo e acabei indo lá. Aí ela disse assim, não, tá tudo certo com ele, não tem nada, tá tudo bem. Eu lembro que ela colocou um copo com um canudinho, colocou para ele tocar, para ver o que ele fazia, pediu para eu levar alguns alimentos, eu levei. Ela disse, não, tá tudo certo com ele, mas ele não comeu lá também. O que eu comecei a ver? Que por mais experientes que fossem alguns profissionais que eu confiava, o mercado não estava preparado para acolher uma mãe, para entender essa mãe que talvez sabia, a gente sabe como mãe quando tem algo errado, que o mercado realmente não estava preparado para acolher e ter o entendimento de um profissional que realmente soubesse fechar todas as arestas de uma mãe preocupada, de uma mãe que está vendo que o bebê não está comendo, de uma mãe que sabe que o tempo passa voando e que a gente não pode perder tempo. Será que tu vai crescer com saúde? Será que não vai ficar anêmico? Será que... Enfim, são vários os palpites. Comecei eu a ir atrás e a me aprofundar. Comecei a estudar, comecei a colher algumas informações que eu sabia que não era só sentar a criança e fazer comer. Acabei, num sábado de manhã, voltando lá de Santa Maria. Eu saí na mesma, eu não saí com informações a mais. Eu saí com aquela angústia ainda de que tinha que comer, mas que não estava certo. Eu acabei fazendo um cursinho, né, sábado de manhã, muito bom, por sinal, sobre alimentos, sobre comidinhas, né? Porque até então eu estava na frutinha, depois fui evoluindo para o almoço. Comecei a fazer, então fiz, né, montar cada pratinho, os grupos alimentares, todos os grupos para conter todos os nutrientes necessários para desenvolvimento e crescimento. Nunca me esqueço que eu deixei o Alonso, olha que paixão, com o meu marido, Daniel. Ele foi dar bananinha e vocês podem ver que, o que tem no pratinho aqui? Tem um carrinho, tem uns patinhos, tem um brinquedinho, tem outro carrinho. Sinal de que vocês viram que algumas estratégias estavam sendo colocadas ali para ver se ele ficava mais tranquilo. Ele não era choroso, ele sempre foi muito tranquilo, assim, mas ele não avançava na alimentação. O que acabou acontecendo? Eu fui entendendo montagem de pratinhos, como fazer os andares, né? Inclusive eu lembro até que passou um filme na minha cabeça de um potinho com os alimentos todos distribuídos, muito bonito aparentemente, mas que eu vi que nada funcionava. Nada funcionava para o que eu tinha ido procurar. Eu disse, não, só um pouquinho. Isso não tá certo. Eu preciso ir além, eu como profissional, né, que estudo, eu precisava ir além. Mesmo assim, cheguei em casa, não perdi tempo, peguei o que eu aprendi nesse cursinho e comecei a congelar em potinhos de vidro, sabia os potinhos, aqui abóbora, frango, carne moída. Comecei a preparar e a congelar as porções para que facilitasse a minha vida como mãe, sozinha, cheia de coisa para fazer, cuidando do bebê, entre sonecas e comida, para que agilizasse o meu processo todo. Separei os alimentos, né, separadinhos, como realmente deve ser, no pratinho. Um grupo de leguminosas, carboidratos, verdes, legumes coloridos e apresentei. O Alonso foi comer? Não. Ele brincou, ele tocou, ele viu, ele explorou, mas comer nada. Eu, o que fiz? Peguei todos os alimentos que eu fiz, comecei a congelei igualmente. Congelei nos saquinhos e comecei a moldar esses alimentos. Aí eu fui criando algo que eu vi que fazia sentido tanto para mim como mãe, como profissional, para o Alonso. Eu disse, não, tem muito mais o que se explorar aqui, que não é somente comida. Comecei a ver que começou a surgir resultado. Foi onde eu comecei devagarinho a criar um método que funcionava. Eu comecei a ver na prática realmente que funcionava isso. De forma muito linda, assim. Foi algo com uma resposta muito rápida. Porém, isso ninguém me ensinou. Eu tive que ir colhendo informações. Foi dando resultado.
né? Aqui está ele, né? Os alimentos cortados, em formatos que ele conseguisse manipular de alguma forma, mas que também tivesse sabor e que tivesse alimentos adequados dentro daquele alimento e que não tivesse um risco de alergia, por exemplo. Eu precisava saber disso tudo. Para vocês terem ideia, a gente tinha um grupo de família, escutem essa. A gente tinha um grupo de família, assim como vocês também devem ter, e o nome do grupo era Alonso. Nesse grupo, de tão angustiada que eu tava, com palpites de todos os lados, coloca sal que come, coloca isso que vai comer, liquidifica tudo, coloca algum outro tempero, é por isso que ele não tá comendo. Nossa, os palpites eram gigantes, assim. A gente acabou até grupo de família, para vocês terem ideia. Acabou porque não fazia sentido, eu comecei a ficar mais nervosa ainda, porque eu via que tudo que falavam não fazia sentido para mim. Não fazia sentido nenhum, nem para ele. Ou seja, se acabou o grupo de família... Obviamente, ninguém ficou de mal, mas teve uma boa discussãozinha ali. Começou que eu comecei, então, a montar alguns pilares que faziam sentido para a criança e para a mãe. Ou seja, não era só um bebê na nossa frente, tinha uma mãe apavorada, frustrada, com uma angústia de que o bebê tinha que crescer com saúde, precisava ser nutrido e com informações erradas de todos os lados. Aí que tudo foi fazendo mais sentido para mim, ele começou a responder super bem. Ou seja, no final de tudo, no final de todas as angústias que eu passei, gente, não foi fácil. Eu tenho certeza que vocês aí do outro lado devem estar passando por essas angústias também, se vocês que já começaram e estão frustradas, que a criança não come de tudo, não come variedade, não come volume, né? Não come o que vocês achariam que deveria comer. E vocês estão vendo, estão sentindo aí do outro lado que tem algo errado, que você sabe, o nosso sexto sentido de mãe fala mais alto e a gente sabe quando tudo não está andando como os conformes, e a gente sabe então disso que o quanto foi dolorosa essa parte para mim. E eu comecei a ir atrás, comecei a fazer cursos do exterior, online, comecei a fazer cursos aqui no Brasil também online, os melhores cursos que não se limitava somente à parte nutricional, a parte da fonoaudiologia, a parte da terapia ocupacional, a parte toda de musculatura orofacial, a parte de postura, pré-requisitos para a criança aprender a mastigar. Então foram vários estudos. No fim de tudo, eu tinha um método que funcionava. Eu tinha um método que fazia a criança comer de tudo, de forma feliz, de forma tranquila, com que essa mãe se sentisse realizada, satisfeita, a criança do outro lado feliz, respondendo lindamente a esse momento da alimentação, de forma que ela conhecesse realmente os alimentos como eles são, e não aqueles alimentos em que a criança não tem a mínima experiência sensorial do paladar, da audição, né, do visualizar um alimento com suas cores, com seus sabores. Então foi um sucesso no final de tudo e eu precisava passar tudo que eu aprendi para vocês. Eu não podia, né, deixar só para mim o que eu criei. Aqui tá eu e o Alonso, que me ajuda nas receitas. Hoje em dia ele está com quase 5 anos e foi um sucesso, é um maior orgulho para mim. Aqui tá ele novamente. E para vocês verem, né, como eu ajudei muitas mães, vocês viram, contei um pouquinho da minha história para vocês e agora eu quero vocês comigo nesse processo. Eu quero guiar, eu quero vocês junto comigo nesse resgate da introdução alimentar para que vocês sintam o quanto vocês precisam de conhecimento para que tudo ocorra de forma sensacional como vocês merecem. Deixa eu falar para vocês então. Pensem o que eu falei anteriormente, o quanto uma confusão de informações pode ocasionar. Uma mãe frustrada, uma mãe com medo, uma mãe que recebe uma informação lá da avó, coloca sal. Eu passei por isso, assim como vocês. Uma informação talvez de um pediatra ou de um outro profissional que está desatualizado, mandando vocês dar suquinho de laranja-lima para o bebê. O que não dá para fazer, gente. Informações soltas no Instagram da vida, que vocês não sabem o fundamento e de onde veio. Informações da vizinha. Ou seja, essa mãe fica completamente pirada. Ela não sabe mais para que caminho ela segue. Ela não sabe o que ela faz, se ela segue o que está fazendo, ou se ela muda, ou se ela procura ajuda. Isso acontecendo, vocês têm uma alta chance de ir para o caminho errado.
de ir para uma criança que recusa, de uma criança com altas chances de seletividade alimentar lá no futuro. Ou seja, esses dados aqui são dados atuais desse ano, né, que a gente vê o quanto aumentou o consumo de alimentos industrializados. Por mais que a gente tenha, sim, pela questão da pandemia, um aumento do número de famílias que começaram a cozinhar em casa, isso é muito bom, e a gente sabe o quanto a gente consegue ter comida de verdade nas casas, obviamente, mas a gente sabe também, o outro lado da história é que aumentaram, sim, o consumo de alimentos industrializados, e o quanto isso está causando, né, malefícios na saúde das crianças, dos adultos, pela má alimentação. Então isso é um dado real, um dado atual. E os primeiros 1000 dias, aqui eu trago para vocês, gente, nunca esqueçam disso aqui. Os primeiros 1000 dias são os primeiros 2 anos da vida da criança. Desde que a mãe está gestando esse bebê até passar os 1000 dias, que são os primeiros 2 anos de vida dessa criança. Sim, Cíntia, mas o que tem nesses primeiros 2 anos de vida? Gente, eles são completamente decisivos para a saúde do filho de vocês. Isso vocês registrem, tirem print dessa tela, tirem, depois vai ter mais slides incríveis que vocês não podem desfocar disso aqui. Ele é completamente, os 2 primeiros anos, decisivos para a nossa programação nutricional e metabólica. O que quer dizer isso, Cíntia? Gente, toda a nossa carga genética, a nossa formação toda, ela é completamente definida nesses primeiros 2 anos. Ela vai demarcar o número de doenças ou não, ou a minha saúde, para que eu tenha uma criança que cresça com saúde e seja forte, uma criança que tenha toda a vitalidade necessária para desenvolvimento. Ou seja, no momento em que eu erro nesse momento aqui, eu posso estar criando toda uma carga genética para que a criança tenha uma saúde mais debilitada, uma saúde ruim. Vejam aqui esses dados, então. Os primeiros 1000 dias, então, uma alimentação adequada na introdução alimentar. Eu tenho um crescimento e desenvolvimento cerebral adequado, prontidão para realizar atividades acadêmicas quando for para o colégio, quando for aprender, quando for, né, no processo de alfabetização. E eu também consigo, com uma alimentação adequada, reduzir riscos de doenças cardiovasculares, doenças do coração e diabetes. Ou seja, eu consigo ter, olha o que a gente consegue ter nas mãos, oferecendo uma alimentação de qualidade na introdução alimentar. Eu trouxe essa figura aqui para vocês, só terem uma ideia. A ideia não é vocês decorarem ela, mas só para vocês terem noção, que é a formação de novas sinapses. Resumindo e falando um português mais fácil aqui, que a ideia não é entrar em termos técnicos, mas a ideia é vocês entenderem que são conexões nervosas que ajudam essa criança a desenvolver todo o processo cognitivo. Ou seja, funções cognitivas, funções de linguagem, da fala, o quanto eu consigo também a alimentação interferir aqui. E aqui vocês podem ver que dos 6 até os 2 anos é um momento de maior formação de sinapses, que vai ajudar com que eu tenha uma criança mais esperta, com uma capacidade inclusive de visão, de audição melhor. Ou seja, é nesses dos 6 aos 2 anos, 6 meses até os 2 anos, que eu tenho a maior formação de sinapses. Essa imagem aqui vai ajudar vocês a ver um pouquinho melhor, aqui no nascimento de uma criança. Isso aqui que está mostrando são imagens, né, de uma criança em desenvolvimento, tá? De todo o processo de conexões, né, de sinapses cerebrais, que mostra uma criança lá quando nasceu, né, o número de conexões. Lá com 1 mesinho, olha o pulo que dá aqui em 6 meses, justamente onde a criança está iniciando a introdução alimentar. Isso não é à toa, no momento, e até os 2 anos. Tá? Essa imagem aqui é importantíssima, gente. Printem isso aqui para vocês verem bem direitinho. Ou seja, nos primeiros 2 anos de vida é onde existe o maior desenvolvimento do cérebro de uma criança. É onde eu consigo ter todo o aprimoramento cognitivo, de interpretação, de entendimento. Olha a importância que a gente tem nas mãos aqui de uma criança que se alimenta bem. Não é à toa, não é só sair dando papinha de qualquer jeito para a criança, não, pelo amor de Deus. Entendam isso de uma vez por todas.
E, por o outro lado, uma alimentação inadequada, errada, que agora eu vou falar dos erros para vocês. Eu tenho uma alimentação inadequada nos primeiros 2 anos, eu tenho aumento de doenças do coração, depressão, diabetes, hipertensão, pressão arterial elevada e colesterol elevado. Gente, então olha o que está nas nossas mãos. Nós somos os responsáveis por isso. Obviamente, porque a criança até os 2 anos não tem essa autonomia de escolha ainda, né? Obviamente, tem autonomia de escolha do que comer, né? Mas o que a gente vai oferecer é essa responsabilidade nossa. E isso aqui é um dado atual, gente, da Organização Mundial da Saúde, que fala que em 2025 teremos cerca de 75 milhões de crianças obesas no Brasil. Ou seja, aqui é a que a gente vai definir ou uma alimentação inadequada ou uma alimentação adequada. O que eu vou querer? Eu vou querer que meu filho esteja nessa estatística aqui, do número de crianças obesas, ou eu vou querer preservar ela? Porque isso é nas nossas mãos, está com a gente. Então, gente, essa frase, olhem para ela de forma bem coerente, assim, que é do Frederick Douglass, que é mais fácil construir filhos fortes do que consertar homens quebrados. Então, fiquem comigo até o fim desse evento, gente, que eu vou trazer informações preciosas que vocês não podem perder. Então, vamos lá, os 5 principais erros que eu vejo pessoas, as mães, cometendo por aí, que arrasam com qualquer introdução alimentar bem feita. Vamos lá para o primeiro. Não identificar o que é um reflexo de gag e o que é um real engasgo. Isso aqui, gente, acaba com qualquer processo. Por quê? No momento que eu não consigo identificar, eu vou pegar um bebê que está tendo um reflexo protetor quando coloca o alimento dentro da boca, ou pela colher, ou o alimento inteiro, com o corte correto, eu não vou saber identificar. Se eu acho que ele está tendo um gag, ele está tendo um engasgo real, eu vou lá e tiro a cadeira, ela começa a bater nas costas, aumentando a chance de eu ter um real engasgo desse bebê. E poder acontecer uma tragédia aqui. Porque eu simplesmente não tenho informação básica, que é eu saber definir o que é um real engasgo e o que é um gag. Tá? Então isso aqui é importantíssimo, vocês precisam saber identificar o que é um e o que é outro para vocês não cometerem esse gravíssimo erro. Eu quero que vocês olhem esse vídeo aqui, para vocês, podem até colocar depois, né, em algum lugar de acesso que a gente vai se conectar. Para o que vocês acham? Esse bebê está tendo um gag ou esse bebê está engasgado? Me contem aí o que vocês acham. Segundo grande erro, dar papinha, gente. Papinha liquidificada, papinha misturada, com uma única textura, com uma única cor, pelo amor de Deus, gente. Consistência errada. Alimentos desse formato, eu tô privando o desenvolvimento, eu vou ter uma criança com atraso no desenvolvimento, tanto orofacial, de linguagem. Quando essa criança começar a falar, ela não vai ter fortalecimento da musculatura da boca adequada para conseguir se expressar e falar de forma correta. Eu vou ter uma criança que tem um comprometimento total dos sabores, de texturas de alimentos, com altas chances de uma seletividade alimentar grave, extrema lá no futuro, que é caracterizado por uma dificuldade alimentar. Então, olha a importância que a gente tem aqui desse erro gravíssimo. Terceiro erro, distrair o bebê para comer. No momento que eu estou distraindo, gente, a criança para comer, ela não está focada em mastigar. Eu posso criar aqui um engasgo real, porque ela simplesmente não está conectada, entendendo que ela precisa ou lateralizar para o lado da bochecha um alimento, que ela precisa cuspir se necessário. Essa criança não está com conexão plena no alimento, ela não está aprendendo exatamente nada. Muitas vezes as famílias relatam, não, mas se eu distraio ele come, mas não funciona. Eu quero o quê? Eu quero uma criança que come porque está distraída ou eu quero uma criança que simplesmente está conectada com o alimento, está conectada, entendendo o que está comendo e tendo uma nutrição total, não só, né, boca e estômago. Não quero isso, eu quero uma criança que seja totalmente presente ali. Quarto erro, não saber, gente, isso aqui é muito grave. Isso aqui vocês podem ter um aumento numa alergia da criança futura gravíssima. Não saber o que oferecer para o bebê. E quando? Com que idade? Por exemplo,
Quando que eu posso oferecer mel? Se vocês oferecerem o mel, gente, antes do ano da criança, vocês podem ter um risco altíssimo de botulismo aqui. Uma doença muito grave. Só que não para por aqui. O mel não se oferece nem antes dos 2 anos. Tá? Isso é uma atualização recente, inclusive. Glúten, macarrão, ofereço quando? Depois de 1 ano, 2 anos? Quando? Ou aos 6 meses? O açúcar, o sal. Se eu ofereço o sal num momento inoportuno, eu posso estar aqui criando uma criança com altas chances de hipertensão arterial no futuro. Aquele adolescente já doente. Camarão, outros frutos do mar, ovos. Nossa, o ovo, gente, só depois de 1 aninho. Nossa, quanto erro aqui. Quanto erro. Já me deu até um nervoso aqui, tá? Então isso aqui, gente, esse panorama aqui é essencial para vocês saberem. 5 erro, último erro, não ler rótulos de alimentos, de produtos aparentemente saudáveis. Comprar uma papinha, que vocês já viram que não é o ideal, e não ler os rótulos. Gente, pode ter corante, inclusive em macarrão, tá? Corante, estabilizantes, aditivos químicos para aumentar o tempo de prateleira desses produtos lá dentro dos supermercados, porque a indústria não é boba, eles não querem perder a validade do produto. E vocês não lendo, não saberem o que pode dar uma alergia gravíssima, o que eu já presenciei em muitos casos, vocês não têm ideia. Então a gente pode colocar, não sabendo fazer isso aqui, a vida do bebê de vocês em risco por uma desinformação. Então eu pergunto para vocês, como é que está o entendimento, o conhecimento de vocês sobre a alimentação dos filhos de vocês? Isso eu quero saber. Pensem vocês mesmos, como é que tá? Ah, eu tô bem, eu tô sabendo tudo? Não, tem várias coisas que eu não sabia. Isso aqui é o mínimo, gente. Isso aqui que eu apresentei para vocês é o básico do básico do básico. Vocês precisam ir muito além. Por isso, continuem nesse evento, no resgate da introdução alimentar, para a gente ter um bebê que come de tudo. A gente não quer uma criança doente, a gente não quer uma criança seletiva, a gente quer evoluir. E já alerto para vocês, com esse sinalzinho de cuidado aqui. A síndrome do bebê comilão é o seu maior desvio na direção certa para ter uma criança que come de tudo. Se vocês acharem que a criança tem que comer volume alimentar sempre toda a vida, vocês já estão aqui com a síndrome do bebê comilão. É um tiro no pé, isso não funciona. Aqui eu quero que vocês entendam uma coisinha. Eu coloquei isso aqui, que é a escada do resultado que vocês querem chegar. Agora, hoje, nesse evento, vocês estão aqui ou aqui comigo. Vamos supor, Cíntia, nossa, eu não sabia de todos esses erros. Vocês estão aqui, começaram a saber. De hoje para amanhã, vocês já pularam para um nível superior. Ou seja, vocês já sabem 5 erros gravíssimos que não se faz, e o que vocês precisam saber para fazer. Vocês já vão começar a adquirir novos conhecimentos. Vocês já não vão estar tão inseguras assim. Eu, quando comecei, eu estava aqui junto com vocês, eu não sabia nada, gente, eu não sabia. Porque na prática, é completamente diferente que na vida real. O campo de batalha, onde vocês estão, é aqui que mora o perigo dos erros acontecerem e vocês ficarem inseguros, não saber para onde seguir. E vocês precisam ter essa direção certa. Quando vocês focam em volume alimentar, quanto que o bebê tem que comer, vocês já estão errando. Esse é o pior distrator que vocês podem ter. Então vocês vão evoluindo. Sem dúvida nenhuma, na próxima aula, vocês já vão pular para um outro estágio. Até que eu gostaria que vocês estivessem até o final do evento aqui. E quem quiser seguir comigo vai dar um passo além. Sem dúvida nenhuma, vocês vão ter uma criança feliz, uma mãe tranquila, uma mãe leve, uma mãe empoderada e um bebê comendo de tudo, absolutamente tudo, de forma muito linda, crescendo com saúde, crescendo com toda a vitalidade possível que existe. E outra coisinha, é na convivência. Sigam comigo, gente. É na convivência que aprendemos juntas. É na convivência que ganhamos tempo. Porque, gente, introdução alimentar é um tempo precioso. Vocês não podem deixar esse tempo passar caminhando de forma tortuosa, sem saber que caminho seguir. O tempo não volta atrás. Vocês precisam acertar. E eu tô aqui para seguir junto com vocês. Ou seja, aprendemos vendo a outra fazer. Então aqui
É um processo muito lindo, que quando a gente tem esse apoio, essa rede de apoio, que é o que eu estou propondo para vocês, a gente consegue resultados incríveis. E pensem nisso aqui também. Gente, isso é imprescindível. E o seu filho, gente, aprendeu com você muito mais daquilo que você fez do que aquilo que você falou. O que quer dizer isso? Gente, eles vão replicar tudo que vocês fizerem. No momento que vocês tiverem esse entendimento assertivo sobre a introdução alimentar, eles vão replicar, que é o que eu ensino. Vocês vão fazer algo em que a criança vai visualizar e vai tentar replicar o que vocês estão fazendo. Vocês são o maior exemplo do filho de vocês. Quando caminhamos juntos, você aprende. E na próxima aula eu vou mostrar 5 estrelas que existem, que é pra gente fechar esse quebra-cabeça aí, para ter uma criança que come de tudo. Vocês já viram os erros, vocês precisam saber o que fazer agora. De nada adianta se vocês não saberem o caminho certo para seguir. Então essas 5 estrelas eu vou revelar na próxima aula, os 5 grandes segredos disso tudo, para ter um bebê que come de tudo. E vocês saberem que caminho a seguir de forma bastante assertiva. Lembrem, vocês não podem errar aqui. E eu vou deixar aqui embaixo, gente, embaixo desse vídeo, o lugar, né, onde vocês podem acessar o Instagram, vocês podem me seguir, quem não me segue nas redes sociais, sigam o meu canal do YouTube, que tem muitos vídeos bacanas lá também. Vocês podem seguir, entrar lá no meu canal do Telegram também, que tem várias outras informações. E eu já vou me despedindo aqui dessa aula, que bom ter vocês comigo, e não deixem de comentar aqui embaixo o nome de vocês, o nome do bebê de vocês, que idade tem o bebê de vocês, como é que vocês estão, quais as maiores dúvidas e quais os maiores aprendizados que vocês tiraram dessa aula aqui, tá bom? Um super beijo em vocês e até a próxima aula!